Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nagila Luz e vamos falar de Santos 0, Sport 0. É um novo formato que estamos criando aqui no canal. Todos os jogos teremos a nossa live pós-jogo para a gente comentar, ler os comentários de vocês, falar um pouquinho. Tem a repercussão da entrevista coletiva, né, do técnico. A gente comentou ontem sobre o Fernando Diniz, mas aqui é uma forma mais enxuta. Então, se você não quiser assistir a live, assista esse vídeo que vai ficar bem resumido, né, o que eu achei desse empate do Santos e teremos assim nos próximos jogos. Bom, vamos lá. O que a gente pode pontuar nesse empate do Santos é uma coisa que a gente já tinha identificado no empate do Santos contra o Juventude também na Vila Belmiro, a famosa retranca, que é um estilo de jogo que tanto o Juventude como o Sport aplicaram e conseguiram sair da Vila com um ponto. Para esses times, com essa proposta, foi ótimo, né? Eles aplicaram e não tomaram nenhum gol do Santos. Para o Santos foi péssimo, jogou em casa e acabou perdendo pontos contra a Juventude e contra o Sport, já que a ideia era sair com os 3 pontos, né, nessas duas partidas. E essa questão da retranca é uma coisa que até mesmo o Camacho levantou depois, ao final da partida, quando ele foi entrevistado, que ele falou assim, o Sport veio, fez a retranca, né? Ele até falou que o Sport fez cera, enfim, e saiu com o que eles queriam, né? Que era com empate. Já o Santos não conseguiu sair da retranca, criar alternativas. O próprio Camacho exemplificou muito bem o que foi o time do Santos, com muitos cruzamentos, tivemos 35 cruzamentos e poucas finalizações. Finalizações efetivas, né, que tivemos perigo ao gol do Sport, foi aquela do Caio Jorge no segundo tempo, que a bola bateu na trave, depois, né, o rebote foi nas costas do goleiro, quase saiu o gol. Só. O Sanches também, quando entrou, tentou algumas finalizações, o Zanocelo, mas nenhuma finalização que a gente falasse, nossa, né, fizesse aquele famoso de gol. Então, o Santos, de fato, faltou finalizar e arriscar mais. O Santos que não teve o Marinho, né? O Marinho, geralmente, ele tem essa função de, às vezes, ele vê que o jogo está um pouco complicado, ele chuta de fora da área e consegue surpreender, como foi o caso contra o Grêmio, né? O Santos estava com uma certa dificuldade ali no finalzinho, ele chutou ali de fora da área e conseguiu abrir não, né? Empatar a partida contra o Grêmio. Então, é um recurso que faltou. É o que eu sempre falo, não adianta você colocar 999 mil atacantes no time se nenhum deles está com a famosa movimentação e finalizando. O Fernando Diniz, ele se esgoelava na beira do campo, falando, movimenta! E ninguém movimentava. O Sanches, acho que foi um dos jogadores que mais se movimentaram, principalmente quando ele entra no segundo tempo. Os pontas do Santos, tanto o Marcos Guilherme como o Lucas Braga, não estavam bem, até mesmo por conta dessa ausência de movimentação dos jogadores. O Caio Jorge recebeu muita bola de costas para o gol, então isso também facilita a marcação do adversário, né? O Santos, nos primeiros 10 minutos do primeiro tempo, o Santos até imaginava que conseguiria fazer um gol. Por quê? Estava com muito espaço, o Santos fazendo aquela famosa pressão, indo para cima do Sport, mas depois desses 10 primeiros minutos, né, do primeiro tempo, o Sport ajeitou a marcação. Aí complicou a vida do Santos. O Santos não conseguia furar esse bloqueio, não quebrava as linhas, não tinha triangulação, não tinha uma movimentação rápida, né? Era basicamente, eu toco para você, você continua parado. Aí você parado, toca para mim, que tô parado também. Você facilita a marcação do adversário. Isso eles adoram. O Sanches não. O Sanches ele estava com uma movimentação bem interessante. O Madison também. Tanto é que fizeram aquela dobradinha ali pela direita. Tanto o Sanches como o Madison acelerava mais as jogadas, que foi quando o Santos teve uma certa melhora também durante a partida. Mais um Santos muito pobre de criação, de movimentação principalmente, né? A questão defensiva do Santos, eu acho que é o grande ponto alto, porque quando necessário, a gente conseguiu neutralizar muito bem o time do Sport. Mais uma vez, uma grande atuação de Luan Pérez e Luiz Felipe. Luiz Felipe que vem crescendo o rendimento, né? Ele teve um jogo ruim contra o Grêmio, mas nos últimos jogos o Luiz Felipe tá bem. Fui muito crítica da saída do Kaique e entrada do Luiz Felipe. Agora ele tá queimando a minha língua, tá jogando bem, né?
às vezes dá uma falhada ali, outra ali, acho que é normal. Nenhum jogador é livre, né, de falhas. O importante é, falhou em um jogo, recupera no próximo. Né? E o Luiz Felipe foi muito bem. Mas Luiz Felipe e Lua Pérez tiveram um papel muito mais de ajudar na construção de jogadas do que mais defensivamente. Né? A gente observava tanto né, os dois zagueiros do Santos depois da linha de meio campo, ajudando ali na construção de jogadas. Às vezes até mesmo o Lua Pérez se arriscando, né, a dar passes para ajudar mesmo na criação do time do Santos. Então, um Santos que precisou bastante de movimentação e não conseguiu entregar isso. Outra coisa que eu queria falar sobre algumas substituições, principalmente a questão do Venuto, que foi um grande rebuliço nas redes sociais a entrada do Venuto. Por ser o Venuto, que é um jogador que até mesmo a gente estava cogitando dele rescindir com o Santos ou ser emprestado, porque ele não estava com espaço, principalmente com o Fernando Diniz, e ele entrou. Aí eu já analiso como um erro. Outro erro é que o Ângelo não entrou. E não é, Nájila, mas você mesma fez um vídeo falando que o Diniz está certo, não pode pular etapas, tem que ir com calma. E com calma é não colocar o menino como titular. Né? O Marinho é nosso titular, deixa o Marinho ali. Agora, você falar para mim que o Venuto tá na frente do Ângelo, aí eu acho demais. Aí eu não entendo, não consigo engolir a justificativa do Fernando Diniz na coletiva do porquê ele colocou o Venuto e não colocou o Ângelo. O Ângelo é um jogador incisivo, aquele cara que quebra a linha com drible, com uma jogada inesperada, chama a marcação. Então, quando ele chama a marcação de um ou dois defensores, abre espaço para que outros jogadores possam adentrar e tentar fazer uma jogada que acabe resultando em gol. Então, acho que falta um pouco da ousadia do Fernando Diniz em relação a isso. Entendo que a gente tem que ir com calma com os nossos jovens, mas eu, Nájila, não consigo ficar satisfeita com a justificativa que o técnico do Santos deu ao falar que era mais seguro, digamos assim, ir com o Venuto do que ir com o Ângelo, por exemplo. A última vez que o Ângelo entrou em campo foi na partida contra o Cianorte. Só. Depois ele não entrou nunca mais no time do Santos, né? Assim como o Kaique. Então, eu acho que precisa dar minutagem aos poucos para os jogadores. E esse jogo contra o Sport, ele poderia mudar a partida? Poderia. Poderia não mudar nada, terminar 0-0? Poderia. Mas pelo menos você está colocando o jogador para ele começar a amadurecer. Então, acho que é um ponto que a gente precisa citar. Outro jogador que eu quero falar aqui, e que está todo mundo também com expectativa, é o Camacho. Acho que o Camacho foi um pouco mais discreto, não apareceu tanto, até mesmo por conta dessa falta de movimentação do time do Santos. O Camacho precisa que os atacantes, principalmente Marcos Guilherme, Caio Jorge, Lucas Braga ou Marinho, se movimentem para que ele consiga dar aqueles lançamentos, né, aquelas assistências que a gente observou nos últimos jogos. Ele até que estava tentando jogar de uma forma mais vertical, mas ele não se destacou tanto em relação a isso, mas o Camacho foi importante, acho que, se eu não me engano, ele fez 4 desarmes, então é importante, principalmente olhando ele como primeiro volante, que uma das questões que a gente comentava aqui era que ele não era tão bom na questão da marcação. Conseguiu fazer os desarmes, que é muito positivo, né? A gente que sempre está questionando a titularidade ou não do Alisson. Outro jogador que a gente tem que falar aqui, Felipe Jonathan e Pará, acabaram sendo substituídos, né? E o Fernando Diniz acabou até colocando o time mais ofensivo. O Giamota foi para lateral e o Madison acabou entrando, mas o Madison ele jogou mais como ponta do que como lateral efetivamente. Só que, mais uma vez, o Pará falha e deixa o Santos exposto. Era para o Santos ter tomado um gol do Sport na falha bizonha do Pará. Bizonha do Pará. E não é que eu tô pegando no pé do Pará, é porque ele não tá bem. Ele tá numa fase péssima. E quando o jogador tá falhando de uma forma constante, como eu falei, não é crime algum o cara falhar. Acontece. Mas se você tá sempre, constantemente falhando, aí o técnico precisa mudar. Até pela confiança do jogador não ficar abalada. Coloca o Madison. O Madison, pelo menos todas as vezes que ele entrou, tentou alguma coisa, né? Eu falei que o Madison entrou, o Sanches entrou, os dois entraram. O Santos ficou mais acelerado, o Santos foi mais para frente, né? Não estava tão monótono com os dois. Coloca o Madison no próximo jogo contra o América Mineiro para ver o que acontece. O Moraes, mais um jogo onde o Moraes
não joga, ele não estreou. Daqui a pouco vai terminar o empréstimo do Moraes, a gente ainda não viu o Moraes. E o que eu falei na live pós-jogo, e volto a dizer, não é só questão técnica, é também a questão de medir a qualidade do seu elenco. Se você não coloca os jogadores para jogarem, você não sabe se você precisa contratar ou não. Eu não sei se o Moraes é bom para o Santos. Não sei. Ele ainda não jogou. E como que eu falo que o Santos precisa ou não contratar um outro lateral esquerdo se eu não sei como que tá o Moraes? A mesma coisa o Madison. Madison, coloca o Madison numa partida como titular. Ele vai bem? Não vai? Ah, então precisa contratar um lateral direito. Ah, não precisa. O Santos, a gente tem que começar a falar para o Santos jogar como 3 zagueiros, se jogando com esses laterais não tá dando certo, então coloca 3 zagueiros para ver se melhora. Não sei, a gente precisa de alternativas, e para isso a gente precisa que os jogadores atuem. E também, além disso, tem a questão física, né? O Felipe Jonathan tá jogando vários jogos aí, e daqui a pouco começa a Copa do Brasil e Sul-Americana. Copa do Brasil, por exemplo, o Moraes não pode atuar, já jogou, né? Então tem mais essa questão física também que a gente também tem que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco todos os jogadores vão estourar e nós não vamos ter peça de reposição. Mas em tese é isso, né? Acho que foi um Santos que ficou um pouco decepcionante, principalmente pelas atuações boas que o Santos teve na derrota contra o Fluminense. O Santos jogou bem, o Santos foi incisivo. Na vitória contra o São Paulo, o Santos foi bem. No jogo contra o Grêmio, um Santos muito competitivo. E contra o Atlético Mineiro, o Santos também não passou sustos. Foi muito bem, mereceu a vitória. Então, o Santos precisa entender como jogar contra times que vão jogar na retranca. O problema não é do esporte, do Juventude ou qualquer outra equipe jogar com retranca. Então, no direito deles. Para eles é excelente conquistar um ponto na Vila Belmiro. O Santos que precisa criar alternativas. Né? Se vai fazer isso colocando o Ângelo, o Venuto ou qualquer outro jogador, aí é a estratégia do técnico. Ele precisa entender como furar essa retranca. E agora o próximo jogo do Santos, né, final de semana, é contra o América Mineiro. América Mineiro de Wagner Mancini, que tá jogando bem. Vamos ver como que será a postura diante do Santos, né? O Santos que joga fora de casa. E vamos aguardar. Né? Espero que o Santos continue se movimentando, atenda aos pedidos dos berros de Fernando Diniz, movimenta e se movimentem, porque eu tenho certeza que quando o Santos faz isso, a chance de uma vitória é melhor, né? Vale destacar, defensivamente estamos no caminho certo. O Santos precisa ajustar essa questão, né, do ataque que às vezes deixa muito a desejar. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e estamos com a opção para você se tornar membro. Então, se você quiser me ajudar aqui, se torne membro e apoie o canal. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.